O filme se desenrola no ano de 2071 na cidade de Moscou. Os arredores retratam como o planeta Terra sofreu muito com a guerra intergaláctica alimentada por Cherno, um cientista maligno que sonha em conquistar todo o universo. Ele é considerado o prisioneiro mais perigoso, transformando seus experimentos em armas que ameaçam vidas. 20 anos após a guerra, os humanos, também conhecidos como terráqueos, ainda enfrentam dificuldades e lutam para sustentar suas necessidades básicas. Anton, um jovem terráqueo, espera em uma longa fila de humanos para reabastecer seu suprimento de água quando uma figura misteriosa das sombras intencionalmente manipula um poste de metal para desmoronar atrás dele. Anton consegue desviar da queda do poste, mas cria alvoroço na área. Os humanos na fila o encaram consternados, acusando-o de ser atormentado pelo azar por aborrecimento com os contínuos acidentes envolvendo-o. Enquanto isso, a figura misteriosa, que acaba por ser a filha de Cherno, Valaya, relata a seu pai em sua gigantesca nave espacial transformada em prisão. As consistentes tentativas fracassadas de Valaya de estimular o DNA de Anton perturbam Cherno. Sua última invenção chamada protogene, uma combinação de células únicas, está prestes a se esgotar. O último protogene restante é revelado dentro do DNA de Anton, e serve como a única chave para sua liberdade. Como resultado, Cherno continuamente a pressiona para continuar perseguindo Anton e matá-lo para sempre, o que Valaya se sente fortemente sobrecarregado. Enquanto a prisão de Cherno reside no subsolo da Terra, outra enorme nave espacial paira logo acima dela dentro da cidade. Esta espaçonave é exibida como um estádio em forma de dente de leão que atende a um esporte voador de alto risco conhecido como Cosmoball. Neste esporte, equipes intergalácticas de 4 devem chutar a bola destrutiva de energia chamada Wave Eater 5 vezes para abrir o gol de sua equipe adversária e marcar um ponto. 3 humanos talentosos, Fan, Natasha e Pelé, formam o time Terráqueos, no qual todos habilmente abrem o gol do adversário em desvantagem numérica. O jogo é transmitido em todos os lugares acima dos céus da Terra em grandes telas holográficas, servindo como a maior fonte de entretenimento dos humanos. Pelo contrário, Anton fica frustrado com o impacto trazido pela Cosmoball aos humanos. Ele os critica por estarem muito imersos em um jogo quando há coisas muito melhores para se concentrar, como conseguir um emprego e lidar com a fome. De volta ao estádio, os terráqueos e seu atual adversário, os cirusianos, conseguem abrir suas zonas de gol opostas. Stan, um craque dos cirusianos, marca um gol e eles assumem a liderança contra os terráqueos por 1. Na verdade, o Wave Eater é uma das invenções de Cherno. No meio do transporte de outro Wave Eater para o campo de jogo, Cherno intercepta com sucesso a transferência e, em vez disso, joga o Wave Eater nas máquinas. Algumas máquinas se despedaçam, ferindo gravemente os guardas no processo. Isso insta Belo, o chefe da Galactic Cosmoball League, a interromper momentaneamente o jogo e informar os jogadores sobre a súbita dificuldade técnica. Os guardas recuperam o controle do Wave Eater e o jogo recomeça assim que a bola chega ao campo de jogo. Embora o jogo termine empatado, é a primeira vez na história que os terráqueos chegam triunfalmente à final, recebendo aplausos dos espectadores humanos dentro e fora do estádio. Cherno, por outro lado, grita de angústia ao ver sua criação se transformando em pedaços de rocha. A noite cai e Anton chega em casa para sua mãe doente. Ele descobre que sua mãe está mentindo sobre seu suprimento médico e finge estar bem. Anton corre para a farmácia, onde encontra uma jovem chamada Anya. Os dois invadem a farmácia para roubar alguns alimentos e suprimentos médicos, mas o alarme imediatamente chama a atenção da polícia. 2 policiais, liderados pelo capitão Vasily, os alcançam. Anton finge se render sozinho e distrai os policiais enquanto Anya permanece escondida. Ele consegue criar uma abertura distraindo-os e consegue fugir. Nesse momento, Anton corre e bate em um veículo em alta velocidade, fazendo-o gritar em pânico. Vasily verifica a frente do caminhão apenas para encontrar nada além do remédio roubado espalhado pelo chão. Eles deixam o local confusos enquanto Valaya, que efetivamente se escondeu como a motorista do caminhão, sorri de satisfação. Mais tarde, é revelado que Anya também é Valaya, que tem seguido Anton todo esse tempo. O medo de Anton ativou o protogene e sua habilidade de teletransporte pela primeira vez, enquanto ele se teletransporta incontrolavelmente a alguns quilômetros de sua localização anterior. Disfarçada de Anya, Valaya atrai Anton para seu porão e chama sua atenção por meio de seus interesses comuns, como a aversão compartilhada por Cosmoball e o desejo de ajudar seus pais doentes. Anton ouve atentamente, sem saber por que Anya puxa alguns fios de seu cabelo para coletar uma porção do protogene de seu DNA. Anya traz os fios de cabelo para o pai. No entanto, o protogene mal responde por causa da quantidade inadequada. Enquanto isso, Anton volta para casa surpreso ao ver Belo e a equipe Terráqueos em sua casa. Belo confirma a habilidade de teletransporte de Anton e manifesta seu interesse em recrutá-lo como o 4º jogador do time Terráqueos. Anton recusa veementemente, dizendo a eles que não gosta de Cosmoball e que precisa cuidar de sua mãe doente. Natasha intervém e insiste em encontrar uma cura para sua mãe doente em troca de sua aprovação. Ela convence Belo e Anton, e eles fecham o acordo com um aperto de mão.
Anton é instantaneamente levado ao navio-estádio, onde fica maravilhado com cada visão. Durante seu check-up, Belo coleta uma amostra do material genético de Anton para gerar seu próprio Sputnik, um androide que servirá como seu equipamento e companheiro durante as partidas. Todos da equipe Earthling possuem um Sputnik que atende à sua respectiva composição corporal. Anton luta um pouco nos primeiros minutos de treinamento, mas não demora muito para controlar suas habilidades de teletransporte. Ele se ajusta às suas habilidades com rapidez suficiente para que Belo e os terráqueos da equipe observem uma situação que nunca encontraram. Pensativo, Belo instrui Anton a jogar as 2 primeiras partidas no dia seguinte e retomar o treinamento depois. Belo sai com Natasha depois para se encontrar com o Conselho Galáctico e conversar sobre uma possível cura para a mãe de Anton. O Conselho mostra seu desprezo ao pensar em ajudar Anton e a infecção intergaláctica de sua mãe, mas Belo insiste firmemente em seguir o acordo. Ele considera Anton o atleta mais talentoso depois de ter visto seu desempenho no primeiro dia de treinamento. Natasha passa o tempo com Anton e expressa seu carinho por ele sempre que pode, o que deixa Anton confuso na maioria das vezes. Em outra nota, Valaya, que mudou de forma como sua identidade alternativa, Anya, chama a atenção de Anton por sua antipatia compartilhada por Cosmobal e a mesma intenção de encontrar uma cura para seu pai. Ela se aproveita de Anton, dando a ele um pod venenoso que pode destruir o navio-estádio e acabar com o Cosmobal para sempre. O Sputnik de Anton chega ao local com Natasha para buscá-lo. Antes de partirem, Anya dá um beijo na boca de Anton e desliza a cápsula em sua mão enquanto o Sputnik de Anton olha para Anya com desconfiança. No caminho de volta ao navio-estádio, Anton se interessa por seu Sputnik. Natasha diz a ele que os Sputniks alertam seu dono sobre ameaças potenciais e podem ou não ativar o modo de batalha dependendo da probabilidade de perigo. Outro jogo de Cosmobal começa no dia seguinte. A vagem venenosa permanece indetectável mesmo depois de passar pela inspeção. A equipe Earthlings se conecta com seus Sputniks para se preparar para o jogo. Anton, que está segurando cautelosamente a vagem venenosa em sua mão, fica presa sob sua luva. Anton fala com seu Sputnik e remove a luva. E Anton usa a mão para apertar a vagem venenosa, e sua seiva se espalha pelo chão do navio-estádio. Anton se afasta indiferente após seguir as ordens de Anya e entra na área de espera. Quando os atletas entram no campo de jogo, Anton se vê cercado por uma grande multidão cheia de aplausos de boas-vindas. De volta à sua casa, sua mãe assiste ao jogo junto com Vasily, parecendo mais saudável do que nunca por causa dos medicamentos contínuos. Logo, os jogadores se posicionam e iniciam o jogo. Anton, por outro lado, senta no chão e ignora todo o jogo, fazendo com que o público o chame de desistente. Belo pausa o jogo para convocar Anton, tentando colocar algum juízo nele. Ele mostra a Anton todo o maquinário dentro do navio-estádio e explica como o Cosmobal é mais do que apenas um jogo. Ele conta a Anton sobre a guerra, Cherno, o Wave-Aether e sua última invenção, que é o protogene. No final das contas, ele diz a Anton que ser um atleta permite que ele dê a seus companheiros terráqueos algo pelo que esperar em meio à situação atual. Anton finalmente percebe as repercussões de sua ação e corre de volta para recuperar o casulo venenoso que derrubou, apenas para descobrir que ele já se infiltrou em uma parte do navio-estádio. Ele volta ao campo de jogo e grita que o estádio foi infectado, mas sem sucesso no decorrer do jogo. Belo felizmente o percebe e reage rapidamente congelando a área infectada. O veneno continua a se espalhar e o navio-estádio entra em modo de evacuação de emergência para proteger o público. Natasha chega para libertar o público restante preso lá dentro quando o Wave-Aether corre em sua direção. Anton vê isso e corre para ajudá-la antes que os atletas chutem o Wave-Aether 5 vezes, o que resulta em seu colapso. Ele perde a consciência ao ser atingido pelo Wave-Aether, mas acorda pouco depois. Ele imediatamente vai confrontar Anya em seu porão, mas assim que seus olhos se encontram, ela atordoa Anton e mostra a ele sua verdadeira forma como Valaya enquanto confessa sua admiração por ele. Mesmo assim, ela fica desapontada com ele por não ter destruído completamente a nave-estádio e começa a coletar uma quantidade moderada de protogene em seu DNA antes de deixá-lo inconsciente. O Sputnik de Anton o procura apressadamente após sentir a ameaça. Encontrando-o inconsciente, seu Sputnik se conecta com ele e acaba se exaurindo para curar o ferimento de Anton. Ao mesmo tempo, Cherno adquire o protogene de Valaya e inicia seu plano de fuga. Através do protogene, Cherno invoca outra de suas criações, uma gigantesca criatura parecida com um cachorrinho. Ele se liga à criatura para obter controle total e a usa como uma nave espacial. O protogene em sua posse também lhe concede a habilidade de se teletransportar para sair. Depois de um tempo, Anton acorda e vê Natasha e Belo ao seu lado. Em algum lugar dentro do mesmo porão, Belo ouve Cherno chamando seu nome. Cherno se dirige a Belo como seu criador e o convida a unir forças com ele.
Natasha fica confusa ao ouvir isso. Ela o questiona antecipadamente, mas Belo dá de ombros. Junto com os Cirusians e Amazonians, todos eles se reúnem do lado de fora e brevemente encontram Cherno enquanto ele escapa com sucesso e se teletransporta para fora do planeta Terra. Enquanto isso, os atletas ficam de guarda por toda a cidade enquanto Belo informa o Conselho Galáctico. Ele também revela o segredo bem guardado sobre Cosmoball para todos. Eles descobrem que Cosmoball não é um jogo, mas uma guerra e que a nave Estádio foi construída para evitar a destruição do planeta. De volta à sua casa, a mãe de Anton vem dizer a ele que os atletas estão partindo para a guerra contra Cherno, mas Anton se deita cansado e desanimado com os acontecimentos ao seu redor enquanto segura seu Sputnik em seus braços. Sua mãe se vira para consolá-lo, dizendo que no planeta Terra as pessoas erram o tempo todo, mas existem pessoas fortes que tentam consertar os erros que cometeram. Simultaneamente, Belo realiza outra reunião com o Conselho Galáctico sobre seu plano de ação, quando Natasha entra repentinamente. Natasha ainda está incomodada com o que ouviu. Ela pergunta persistentemente a Belo por que Cherno o chamou de seu criador. Belo não tem escolha a não ser explicar a ela que Cherno é seu maior fracasso como colega cientista. Ele diz que Cherno foi forjado à sua imagem. Ele admite seus erros, pensando que Cherno o ajudaria como fazem os Sputniks. Ele lhe deu sentimentos, mas falhou em moldá-los. A briga de Belo e Cherno levou ao banimento de Cherno e resultou nos eventos da Guerra Intergaláctica 20 anos atrás. Fora do planeta Terra, Cherno se prepara para disparar seus recém-criados Wave-Eaters de sua nave. Ele se reúne com Valaya, instruindo-a a evitar que os atletas deixem a Terra o máximo que puder. A grande batalha começa imediatamente após Cherno enviar uma sucessão de comedores de ondas para a superfície da Terra. Ao mesmo tempo, Fan, Pelé, junto com os membros dos Cirusians e Amazonians se espalharam em diferentes posições fora da cidade em antecipação. Eles chutam continuamente os Wave-Eaters que se aproximam, jogando-os um contra o outro para completar os 5 ataques. Lá fora, as naves da Frota Galáctica armaram uma armadilha para Cherno e sua nave sob a supervisão de Belo. Cherno, por outro lado, anula a armadilha e destrói os navios sozinho, o que é observado por Belo e Natasha em tormento. Usando o navio Estádio, eles continuam sua perseguição em Cherno. No meio da destruição dos Wave-Eaters, os atletas começam a sentir cansaço. Stan está prestes a superaquecer enquanto Fan é ferido por ser atingido pelo Wave-Eater. Apesar disso, eles seguem em frente. O impacto de seus ataques rápidos faz com que alguns prédios caiam em algumas áreas da cidade. É quando Anton se levanta de forma alarmante e testemunha o que está acontecendo. Ele fala seriamente com seu Sputnik e estabelece totalmente sua conexão. Anton mais tarde chama o nome de seu Sputnik de Mowgli, que finalmente o desperta. Anton sai para ajudar Fan e Pelé. Ele traz Fan ferido para um lugar seguro com a ajuda de seus companheiros terráqueos. Os moradores da cidade de Moscou encontram abrigo contra os escombros, incluindo a mãe de Anton e Vasily, que desenvolveram um relacionamento amoroso depois de saírem juntos em várias ocasiões. No céu, 2 comedores de ondas em uma corrida correm na direção de Anton. Ele consegue acertar o primeiro, mas não percebe o segundo que o arrasta para o chão. Ele pousa com segurança, mas acaba com as roupas esfarrapadas. Seu Sputnik, Mowgli, sente a situação e imediatamente vem em seu auxílio. Eles se reconciliam e se conectam alegremente, criando o equipamento de combate de Anton. Anton agora é capaz de se comunicar com o resto dos atletas e, com Mowgli no modo de batalha, ele começa a atacar mais uma vez com todo o espírito. Ele destrói com sucesso cada Wave-Eater com apenas um golpe, impressionando o resto dos atletas. Do outro lado, Belo decide enfrentar Cherno de frente. Ele dá a Natasha o controle total do navio Estádio, ordenando que ela volte para a Terra e salve os outros caso ele não volte com vida. Natasha concorda e se teletransporta com Belo para dentro da nave de Cherno, onde chegam para finalmente enfrentá-lo. Belo mais tarde mostra sua verdadeira forma ao enfrentar Cherno. Eles logo alcançam o intervalo de 20 anos e, imediatamente depois, sua batalha acontece. Cherno foge para atacar Belo, mas eles rapidamente percebem. Em resposta, Natasha se teletransporta bem na frente de Cherno para chutá-lo, mas Valaya a interrompe. Natasha foge do ataque de Valaya e se teletransporta para longe. No entanto, Valaya a captura e a atordoa instantaneamente. Cherno cobra agressivamente de Belo, exultando por ter ficado muito mais forte do que ele, apesar de ser sua criação. Enquanto isso, Anton se teletransporta com sucesso na lua da Terra com Mowgli, testemunhando o estado lamentável da lua. O alarme de Mowgli é ativado, detectando o perigo próximo. Eles vão direto para a área pensando em Natasha e Belo. Na nave, Belo irrita Cherno após ele atacar com bolas de gelo em direção a seus protogenes. Cherno cria um grande escudo para proteger sua criação enquanto Belo ataca continuamente. Belo desliza uma bola de gelo logo acima do escudo, onde atinge Cherno diretamente. O gelo se espalha ao redor de Cherno e congela todo o seu corpo. Quando os ataques constantes de Belo quebram o escudo e quase congelam toda a criação de protogenes de Cherno, Valaya muda para a forma de Natasha e o atordoa.
Valaya atualmente ganha vantagem, incapacitando Belo e Natasha antes que ela destrua o gelo que estava prendendo Cherno. Cherno se liberta e utiliza seu equipamento elástico para estrangular Belo. Ele diz suas palavras de despedida e está prestes a matá-lo, mas Anton chega a tempo. Anton toma Valaya como refém contra Cherno, fazendo-o soltar Belo. Cherno caminha na direção de Anton e o desafia, como se ele nunca pudesse matar Valaya. Ele menciona que Valaya nunca foi uma criação perfeita e a esfaqueia no abdômen. A lâmina de Cherno toca levemente o equipamento de Anton e o empurra com força contra o revestimento do navio onde ele está preso e incapaz de se teletransportar. Belo mal consegue manter Cherno distraído deixando cair uma gota de gelo na tentativa de neutralizar o poder do navio. O malvado Cherno passa a direcionar sua lança improvisada para Belo e o mata instantaneamente. Anton aproveita para se conectar com a própria nave por meio de suas células compartilhadas. Ele conhece a criatura parecida com um cachorrinho e ela o persegue descontroladamente. Quando Anton se aproxima da saída, ele decide parar e enfrenta diretamente a criatura. A criatura selvagem é pega de surpresa, seus membros parando completamente na frente do terráqueo. Os dois se encaram por um momento, e Anton depois protesta veementemente contra a criatura por seu comportamento ameaçador. Ele ruge para ele em resposta antes de sentir a conexão deles. Empurrando ainda mais, Anton acalma a criatura tocando levemente sua cabeça. Logo, ele consegue estabelecer confiança com a criatura, permitindo que ela se liberte do forro do navio. Além disso, a criatura passa a gostar de Anton, o que acaba destruindo sua conexão com Cherno. Cherno tenta resistir e exclama que ele é o mestre, mas a criatura não o ouve mais. Ele é impiedosamente ejetado para fora da nave e jogado em uma enorme bola de gás quente, onde derrete até a morte. Natasha recupera o controle de seu corpo após ser libertada da armadilha. Anton se teletransporta de volta para ela e juntos eles retornam à Terra. Na Terra, os cidadãos estão cansados de se esconder. Eles ficam determinados a sobreviver e se reúnem para lutar pela humanidade. Através da liderança de Vasily, eles vão para a posição, prontos para lutar contra os Waveaters que vêm em sua direção quando todos param de repente e ficam no lugar após a derrota de Cherno. Reivindicando sua vitória, os residentes da cidade de Moscou comemoram em voz alta. Depois de algum tempo, a cidade ganha uma forma melhor sob a liderança de Natasha. A energia dos comedores de ondas restantes foi aproveitada para restaurar e melhorar o modo de vida na Terra. Em sua fala, ela destaca que é a hora dos terráqueos viverem, não apenas sobreviver. É transmitido para todo o planeta, com todos homenageando o sacrifício de Belo. O filme termina com a equipe de terráqueos se reunindo após o discurso de Natasha junto com a mãe de Anton, o novo padrasto Vasily, Mowgli e a criatura que ele agora chama de Kid.